Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Ana Carolina de Jesus e esse é mais um podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Hoje a gente vai falar sobre mulheres negras e o marxismo. E para isso a gente está aqui com um time de peso do Quilombo Vermelho, começando pela Ana Carolina de Jesus, que já anunciou aí a nossa vinheta, é estudante de pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Carol. Oi, gente. Com a Flávia Teles, que é membro do Centro Acadêmico de Ciências Humanas da Unicamp. Dá um oi pra gente, Flávia. Oi, meninas. E a Letícia Parques, que vai estar no próximo sábado, dia 11, no ato internacionalista da Fração Trotskista, pela Quarta Internacional, representando o Movimento Revolucionário de Trabalhadores num ato contra o racismo, contra a violência policial e em apoio às lutas nos Estados Unidos. Dá um oi pra gente também, Leti. Oiê! A gente grava esse episódio somente alguns dias depois que a Bia Dória, esposa de João Dória, deu a racista declaração de que não se deve dar comida aos moradores de rua, porque senão eles se atraem pela rua. A gente grava esse episódio em meio a um governo extremamente racista que odeia os negros, como é o governo Bolsonaro. Mas gravamos esse episódio em meio à fúria negra nos Estados Unidos, que influenciam jovens e trabalhadores em todos os cantos do mundo. Por isso que desde o começo do nosso podcast, a gente começou a ir analisando os conceitos de capitalismo e patriarcado e sempre marcando a sua relação com o racismo. Mas do ponto de vista teórico, acho que vale a pena a gente analisar mais profundamente a relação e as diferenças entre estes três conceitos. E é com esse tema que a gente vai começar o episódio de hoje. Então, vai lá, Leti. Oi, Di, oi meninas, muito bom a gente estar aqui hoje dedicando um episódio para analisar esses conceitos teóricos do marxismo, né, e a relação com as mulheres negras. E daí para a gente poder debater qual feminismo que nós negras precisamos levantar, e eu espero que esse episódio hoje ajude a expressar que a luta negra e a luta das mulheres, por fora de uma perspectiva de transformação radical da sociedade, não tem capacidade teórica e nem prática de dar uma alternativa para esse capitalismo que massacra, em especial, as mulheres negras. Essa estratégia significa lutar junto com as mulheres brancas e com os homens negros e brancos da nossa classe trabalhadora. A potência que eu vejo da luta das mulheres negras não está em ver que a gente está separado, e sim como parte de um marxismo socialista e revolucionário. Ao mesmo tempo, o marxismo que não responde à situação das mulheres negras talvez não possa ser chamado de marxismo, né, Di? Então, para ir direto no que você falou, eu acho que é importante para a gente ir vendo os conceitos, né? A história do racismo é diferente da história do patriarcado. Aqui no podcast a gente já discutiu muito sobre o conceito de patriarcado, como ele surgiu antes dos modos de produção capitalista e como ele é algo que caminhou junto do surgimento do Estado e da propriedade privada, né? Como Engels aborda na sua obra clássica, né? Mas a opressão racial, ela se desenvolve de uma forma distinta, surgindo junto com o capitalismo. Como fala o George Breitman no texto De Onde Surge o Preconceito Racial, ele vai dizer como que o racismo ele tem uma origem totalmente atrelada com o capitalismo. Isso não significa dizer que a utilização do patriarcado ou do racismo tenham valores diferentes do capitalismo. Ao contrário, ela é acelerada e é predatória essa utilização, né? Então, para entender o surgimento do racismo, a gente tem que entender que os mercadores de escravos, esses que lá no século XVI, XVII, XVIII, ocuparam territórios na África para sequestrar pessoas e trazer para o trabalho escravo aqui nas Américas, eles enriqueceram muito fazendo isso, e foi justamente com essa riqueza que eles conseguiram se tornar poderosos economicamente ao ponto de poderem desafiar a monarquia, que tinha o poder político ainda, né, nas suas mãos, até meados do século XIX em muitos países europeus. O que eu quero dizer com isso é que, junto do roubo das terras camponesas, da concentração da produção artesã, que foi também uma espécie de roubo, né, do trabalho artesão, a escravidão nas Américas e a consequente produção de mercadorias pelas mãos escravas, que eram vendidas com alto valor de comercialização na Europa, e principalmente a atividade mais lucrativa de todas, que era a venda e o tráfico de negros e negras para serem escravizados, foram todos esses fatores juntos que foram fundamentais para o surgimento da própria burguesia como classe.
Ou seja, a escravidão justificada pela religião, pela guerra, ela não teria sido suficiente para escravizar todo um continente. Por isso se justificou pela cor e inferioridades inventadas para legitimar a escravização e a desumanização da população de todo o continente, né? A origem do racismo está totalmente atrelada à origem do capitalismo. Isso a gente mãos dadas. Claro, e talvez a gente possa esboçar também, Leti, teoricamente, alguma relação entre o próprio surgimento do racismo e a existência de um patriarcado milenar, né? Talvez o que a gente possa ver é que o capitalismo, ao se beneficiar de uma opressão milenar, como a opressão às mulheres, pode ter aí desenvolvido o seu pensamento, né, o pensamento capitalista, na possibilidade de expandir o conceito de opressão como grupos socialmente subordinados, né, a outros grupos sociais que não as mulheres. Sim, totalmente. Isso faz a gente entender mais profundamente essa tríade: capitalismo, racismo, patriarcado, mas sem igualar, inclusive, o conceito de exploração, porque esse conceito é a raiz do modo de produção capitalista. Com as formas de opressão anteriores ou posteriores ao capitalismo, que potencializam as formas de opressão, mas não substituem a opressão. Ou seja, a opressão de gênero e de raça, se a gente leva em conta suas diferenças, elas não explicam porque todo dia milhões de homens e mulheres precisam continuar vendendo a força de trabalho. Nesse processo, né, da necessidade de subsistência, as mulheres negras, por exemplo, ganham 60% a menos do que os homens brancos quando vendem a sua força de trabalho. Pode parecer que isso seja só uma frase de denúncia, que a gente fica repetindo e tal, mas ela é a síntese da relação entre racismo, patriarcado e capitalismo. Então eu me pergunto, se o capitalismo não se separa do patriarcado e do racismo na exploração, por que diabo eu separaria a luta das mulheres negras de uma luta anticapitalista? Eu não separo de jeito nenhum, Leti. E, cara, você falando, passou um filme aqui na minha cabeça com as coisas que você falou. E é muito profunda essa relação do capitalismo com o racismo e o patriarcado, né? Eu queria aqui agregar um conceito que é da centralidade da classe trabalhadora. Gente, sério, eu demorei para entender isso, mas quando eu entendi, cara, fez muito sentido. Porque a questão é que a gente está falando aqui de qual é a classe que faz a porra toda funcionar. Quem é que faz? Na pandemia ficou nítido isso. São os trabalhadores dos transportes, os trabalhadores dos hospitais, os entregadores, os trabalhadores de supermercados, as empregadas domésticas. Essa ideia de que é a classe que tudo produz não está em contraposição com a luta negra. Muito pelo contrário, até porque a classe operária é majoritariamente negra, mas está relacionada à ideia de quem é a classe capaz de deter esses meios de produção. As meninas falaram disso, explicaram aí direitinho esse lance da exploração, como o patrão explora. Ele tem a fábrica, ele tem a empresa, ele tem os meios de produção. Quem vai para isso? Todas as mulheres juntas, burguesas e proletárias? Não vai ser assim. É a classe trabalhadora. E por isso é tão fundamental essa aliança e enxergar aí a possibilidade de transformação da realidade. E quer saber, gente? Isso fica escancarado com o tema das mulheres negras. E eu vou falar um pouquinho disso. Olha isso, gente, que absurdo. Hoje, por exemplo, algumas pesquisas nos mostram que existe 5,9 milhões de trabalhadoras domésticas e 65% dessas trabalhadoras são mulheres negras. É uma das maiores categorias do Brasil, com uma renda mínima de R$ 780. A Leti comentou aqui que as mulheres negras ganham 60 a menos que os homens brancos. Na questão da violência, por dia morrem 13 mulheres, 8 delas são negras. Gente, olha isso que é o mais absurdo. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo e as mulheres negras são 62% do total das encarceradas. Essas pesquisas nos mostram que as estruturas sociais do capitalismo mantêm suas formas de dominação e exploração que atingem frontalmente as mulheres negras. Mesmo com a abolição da escravidão, os grandes capitalistas não aboliram o racismo e muito menos a lógica patriarcal que existe. Ao contrário, buscou novas formas nas relações estruturais e sociais para manter essas formas de dominação. Eu, por exemplo, sou filha de uma trabalhadora doméstica negra e nordestina e não existiu nenhum dia da vida da minha mãe que o racismo e o machismo não se fizeram presentes. Lamentavelmente, minha mãe sofreu muito na vida por ser mulher e negra. Imagina, né? Sair do interior da Bahia para o Rio de Janeiro e trabalhar como empregada doméstica. Principalmente trabalhadora doméstica, que é uma profissão totalmente ligada ao nosso passado escravista. E somos o país com mais trabalhadoras domésticas do mundo. Isso mesmo, gente, que vocês escutaram. Somos o país com mais trabalhadoras domésticas do mundo.
que, como eu disse, são em sua grande maioria mulheres negras. E essas mulheres são cotidianamente desumanizadas e inferiorizadas. São tratadas como um objeto inútil que só serve para servir e limpar o que está sujo. Nossa, gente, eu já perdi as contas das vezes que minha mãe contava para mim e os meus irmãos sobre as humilhações que ela sofria no trabalho. E muitas das vezes ela passava pra gente que não entendia de onde vinha essa raiz de preconceito e maus tratos. Mas era necessário ela ser forte porque nós éramos filhos sem pai. Então ela tinha que aguentar tudo isso para alimentar a gente. Se a gente retomar os dados que citei acima sobre violência e desigualdade, os avanços do capitalismo não significaram melhores condições de vida para as mulheres negras. Ao contrário, as mulheres negras seguem sendo as que mais são atacadas pelo capitalismo. Por isso, o feminismo que eu luto não só não separa a raça de classe, como tem uma estratégia da classe trabalhadora para lutar contra o capitalismo. E uma luta que eu não tenho a menor dúvida que as mulheres negras serão linha de frente. Carol, muito bom que você falou sobre a questão das empregadas domésticas. Esse é um tema tão profundo no Brasil que eu acho que merece um episódio próprio. Fica aí a dica também pro programa. Vai ter episódio próprio. Ótimo. E eu também achei muito importante quando a Letícia abordou a questão do exemplo concreto da relação entre racismo e patriarcado com o capitalismo. Porque às vezes isso pode parecer abstrato, né? Mas na vida cotidiana a gente sabe que não é, e a Carol demonstrou isso muito bem aqui. O trabalho precário, eu acho que é outra forma de explicar na prática essa relação. Isso não é menor, porque a maioria dos livros sobre a questão negra, e inclusive sobre as mulheres negras, que estão aí bombando nas livrarias hoje, simplesmente não falam sobre o fato de que hoje a maioria dos trabalhadores precários são mulheres negras e que o Brasil guarda um traço marcante da escravidão ao manter milhares de mulheres negras como empregadas domésticas. Para nós, marxistas, não se trata só de denunciar essa situação, mas justamente de entender por que as coisas são como são e o que a gente precisa fazer para mudar. No livro Pequeno Manual Antirracista, a Djamila Ribeiro repete algumas vezes que o racismo é estrutural. Esse é um conceito que ela utiliza nesse e também em outros livros. O problema que eu vejo aqui é que essa estrutura que ela fala não é um ente abstrato. E a Djamila não aponta que essa estrutura se trata de um Estado capitalista forjado para ser um balcão de negócios da burguesia, como dizia o Marx, e que nos momentos de crise, são brutais contra os trabalhadores, e nem falar contra as trabalhadoras negras que compõem a força de trabalho mais descartável da sociedade capitalista. Então me parece que muitas das medidas que a própria Djamila indica no livro terminam sendo meio medidas paliativas reformistas, que não vão no sentido de desmantelar esse Estado capitalista. Então meio que termina sendo uma utopia. E eu vejo que é uma concepção bastante baseada nas ideias do Foucault, que é um filósofo francês, que tinha uma ideia que diluía o papel do Estado capitalista como um mecanismo de poder. E eu estou falando isso porque medidas que não fossem paliativas teriam que ser no sentido de organizar os trabalhadores para se chocar com os lucros capitalistas, e isso não é colocado em nenhum momento. Então, também como a Alex explicou, a gente vive sim numa estrutura, só que não é um ente abstrato. Essa estrutura se chama Estado capitalista. E esse Estado é a expressão política de um modo de produção que a gente está dizendo que combina com as opressões racial e de gênero para melhor explorar. Então, eu fui até a ideia de estrutura, em debate com a Djamila, para poder voltar justamente nessas melhores formas de explorar, que se expressa de forma categórica com o trabalho precário. De quem que eu estou falando quando eu estou falando isso? Eu estou falando das mulheres que são entregadoras. Aliás, uma saudação aos entregadores de todo o país. Que paralisação fantástica que fizeram, e a gente vai estar junto com certeza em todas as próximas. Eu estou falando das mulheres que são empregadas domésticas, estou falando das terceirizadas da limpeza, de todas as trabalhadoras informais desse Brasil afora. Para a gente dar um exemplo aqui. As mulheres que são vendedoras da Avon e que não têm nenhuma regularização, ou então os aplicativos de manicure, aplicativos de empregada doméstica, babá, de professores, também é uma categoria majoritariamente feminina. Vocês estão vendo aqui que a estrutura do Estado capitalista, aliado ao racismo e ao patriarcado, eles se modernizam para melhorar a exploração. E é por isso que essas novas transformações no mundo do trabalho, não só hoje, tem cara de mulher negra, mas a tendência do mercado de trabalho nos últimos 30 anos também vieram no sentido de cada vez mais precarizar e flexibilizar o trabalho. Por isso que, para mim, a tentativa de várias empresas que exploram ou de bancos que são símbolos do capital, a tentativa de transformarem a luta das mulheres em marketing a favor dos seus lucros,
é nada menos do que acelerar os mecanismos de modernização do capitalismo, anulando a radicalidade da nossa luta. Tipo Bradesco Uma, não sei se vocês conhecem, Bradesco Mulheres. Bradesco Mulheres, puta que pariu. Esse é um banco que lucra, sei lá, bilhões, e fez uma plataforma se dizendo preocupado com a realidade das mulheres, preocupado com a realidade das mulheres negras, e não me espanta que, em meio a essa abstração de quais seriam as estruturas desse racismo, uma das expoentes desse programa justamente é a própria Djamila Ribeiro. Realmente, Flávia, e esses dias eu dei um curso sobre feminismo e marxismo, né, a convite do Movimento Sem Terra, o MST, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, e eu estava abordando esse aspecto em relação à tentativa de cooptação da nossa luta, né? E eu fiquei pensando, né, o Itaú, o Bradesco, eles vão seguir com essa palhaçada de ficar falando lute como uma menina, quando as meninas negras dos Estados Unidos que gritam sem justiça, sem paz, tacarem fogo nos símbolos do capitalismo, como são os próprios bancos? É óbvio que não, né? Tudo tem um limite aí nesse marketing. A questão é que o nosso feminismo, ele não pode ser um conselheiro de bancos e empresas, né? Dar conselho para patrão ser menos racista, menos machista, né? Não dá. E sim, justamente, deveria ser uma luta, né? A gente lutar para expropriar bancos e empresas com o objetivo de tomar o poder e transformar pela raiz essa sociedade para acabar com o machismo, para acabar com o racismo, né? Enfim, no fundo, o que está meio por trás disso é uma tentativa de maquiar as desigualdades brutais que existem no capitalismo, né, bem como o racismo e a opressão de gênero, através de símbolos do poder que passariam a aceitar um novo normal após as enormes mobilizações de mulheres mundo afora, né, e agora das manifestações por Black Lives Matter, né, que já é considerado o maior movimento da história dos Estados Unidos. E fazem isso ou dizendo que concordam parcialmente com as nossas demandas, ou então usando mulheres e negros aí em postos de poder. O problema é que esses postos de poder não estão desnutridos de valor, né? Ou seja, não é que o preenchimento de um espaço de poder em si mesmo traria para a sociedade um valor em si mesmo positivo da entrada de uma mulher ou um negro, né? Mas o que determina principalmente é o conteúdo de classe, a serviço de qual política. Tá, né? Isso se combina ao debate da representatividade, que eu acho que é preciso abordar, na minha visão, sempre desde dois ângulos, né? O efeito progressivo que tem que um grupo socialmente subordinado, como mulheres e especialmente negros e negras, sejam retratados nos espaços que foram utilizados para justamente apagá-los, né? E o efeito regressivo que tem transformar isso num teto das nossas aspirações, né? Ou seja, transformar isso em objetivo. Eu queria que a Carol falasse um pouco disso também. Ai, Diz, sim, cara, que bom que você tocou nesse tema. Esse tema da representatividade é bem importante para a gente aprofundar e entender principalmente os limites, né, que o capitalismo nos impõe. Para mim, e milhares de mulheres negras que crescemos vendo a nossa cultura sendo inferiorizada, um padrão estético imposto, ou os negros na TV ocupando papéis sempre estereotipados e, ao mesmo tempo, vivendo as piores desigualdades sociais, é de fato muito importante poder se ver representada de diferentes formas. A burguesia nacional, após a abolição, usou os jornais, os comerciais, as novelas e os livros de história para passar uma imagem sempre negativa e inferiorizada dos negros. Tentou embranquecer a população, mas principalmente quis apagar a história dos negros da luta de classe, tentando de muitas formas apagar e anular nossa identidade e história. O problema é quando a representatividade é vista por fora do conteúdo que ela pode ter, ou quando é vista como um fim em si mesmo. O negro que decide ser ministro da Educação no governo Bolsonaro, mesmo tendo durado 5 dias, não é meu aliado apenas por ser negro. Assim como a Damares, tampouco é aliada do conjunto das mulheres apenas por ser mulher. Ou seja, pensar, por exemplo, Obama. Muitas pessoas reivindicam ele porque ele significa o negro que chegou no topo do poder e virou presidente do principal país imperialista do mundo. Mas o problema é exatamente ver isso por fora do papel de classe. Poderia citar aqui a Condoleezza Rice, já que deu o exemplo dos Estados Unidos. Ela era a chefe de segurança nacional do governo Bush, responsável por guerras e ações imperialistas em vários países do mundo, contra outros povos oprimidos. E voltando no Obama, é muito importante lembrar que foi no governo dele que surgiu o movimento Black Lives Matter,
com levantes que tiveram como estopim o assassinato de Eric Garner. Agora, Obama é parte das tentativas de desvios desse processo, tentando canalizar a fúria negra contra o racismo para as eleições para o Partido Democrata. A classe nos separa desses homens e mulheres negros, porque eles são negros no poder da sociedade capitalista racista exploradora. A política neoliberalista que destina para os milhares de negros e negras a miséria e morte todos os dias. Eu, inclusive, acho que as mulheres negras deveriam ter acesso a tudo e luto para construir uma sociedade em que as pessoas possam ser o que elas querem ser. Eu realmente acho que a estratégia para os negros não pode ser ocupar alguns postos de poder, mas tomar o poder. E isso é impossível ser feito sem a classe trabalhadora. Por isso é impossível separar a luta antirracista da luta de classes. É com essa visão que temos que encarar as ações dos grandes empresários burgueses que usam da representatividade para lucrar em cima das nossas vidas, enquanto são atores fundamentais na manutenção das desigualdades sociais e do racismo e machismo. E como eu falei desse exemplo dos Estados Unidos, eu queria abordar um outro tema que é central e marca a vida das mulheres negras, que é a violência policial. Eu nasci no interior da Bahia, cheguei aqui no Rio de Janeiro com 8 anos de idade. Desde então, eu sempre fui moradora de favela. Em um dos lugares que eu morei, gente, sério, eu fico até nervosa pra falar isso. Eu tive o desprazer de presenciar uma situação que eu não consigo esquecer até hoje. Uma das 16 crianças assassinadas no Rio de Janeiro, no ano passado, foi a Jennifer. Uma menina de 11 anos, uma menina negra, que tomou um tiro na porta de sua casa em uma ação policial em Triagem, um bairro da Zona Norte aqui no Rio de Janeiro. Até hoje, eu me lembro dos gritos da mãe dela gritando que a polícia matou a minha filha. Eu vou me lembrar dos gritos dela para sempre. Aquele dia foi horrível para mim, gente, sério. Lembro que depois daquele dia passei a sentir medo de voltar para casa. Vira e mexe eu me pego pensando como que deve estar a mãe da Ágata e da Maria Eduarda. Como elas seguem suas vidas com a morte violenta da polícia que tirou a vida de suas filhas. Nossa, terrível essa experiência, Carol. E olha, eu acho também que o caso da Mirtz e do Miguel é extremamente emblemático, né, de tudo isso que você está aí falando. Inclusive, teve uma matéria essa semana no Fantástico, foi meio chocante, na real, porque esse é um caso que é como se fosse um retrato, é uma síntese da relação entre racismo, patriarcado com o capitalismo, né? A patroa é uma mulher branca, a empregada doméstica é uma mulher negra, obrigada a trabalhar em meio à pandemia. A empregada não tem com quem deixar o filho, é obrigada a levar ele para o trabalho, né? Na hora de passear com o cachorro da patroa, é obrigada a deixar o filho com ela, né? Mesmo que a principal preocupação da patroa fosse fazer a unha, né? E apesar da Mitz ter cuidado direitinho do cachorro da patroa, a sua patroa deixou o Miguel cair do prédio, né? Eu não sei se tem exemplo mais profundo dessa relação teórica que a gente está tratando aqui. Mostra que o fato de ser mulher não nos unifica, né? Existem classes sociais que nos separam, né? Mostra que o racismo profundo se perpetua em cada uma dessas casas que mantém empregadas domésticas nessa situação. E mostra que as vidas negras, para eles, não importam, né? Então, eu queria também aqui dizer, em nome do podcast, que, Mirtz, a gente está com você sempre. Nossa, Diz, tem palavras para esse caso. Mirtz, nós estamos com você. Por isso, é importante pensar que o período da escravidão, as mulheres negras, além de trabalhar em igual condição de trabalho que os homens nas plantações, elas não tinham direito à maternidade. Seus filhos eram vendidos pelos senhores donos de terras, assim que nasciam. E naquela época era muito caro o negro trazido do continente africano. Por isso, muitas mulheres negras eram colocadas como reprodutoras e geravam seus filhos para serem vendidos como escravos. Os mais de 15 anos que eu morei no Morro do Turano, a polícia já entrou e bateu na minha casa, não foi uma e nem muito menos 2 vezes. Minha mãe por muitas vezes teve e tem medo da polícia entrar em casa e fazer alguma coisa com meus irmãos. Eu tenho uma tia que ela tem um filho de 6 anos e mesmo com apenas 6 anos de idade, minha tia tem medo que a polícia faça algo com seu filho. Gente, 6 anos. Então, ou seja, não importa para a polícia se é criança, se está em casa, se está uniformizado, porque para a polícia o negro é sempre alvo. E as coisas estão ainda pior quando tudo isso ocorre dentro das favelas.
Porque as operações policiais é um sintoma do que existe de mais repressor e violento contra os negros nessa sociedade, dividida entre trabalhadores e burguesia. As ondas do protesto nos Estados Unidos foi e está sendo um grande exemplo para a gente se apoiar na luta antirracista, que tem questionado a instituição policial, com setores chegando a defender seu desfinanciamento e seu fim, exigindo que saia do Sindicato dos Trabalhadores. Aqui no Brasil, onde a polícia é mais letal que nos Estados Unidos, que nem com a pandemia eles dão trégua e seguem matando dentro de casa com as operações policiais, como foi com o menino João Pedro, só no Rio de Janeiro, o governador Witzel matou quase 2.000 pessoas em um ano de governo, recorde do Estado. Diante disso, me revolta ver como esse tema é tratado entre a esquerda, que dizem que os policiais são trabalhadores, apoiam seus motins ou trata como as soluções fossem a humanização da polícia, como o Freixo fala, né? Que vergonhosamente, igual às mortes da juventude negra pelas mãos da polícia, as mortes dos policiais. Pra gente, o combate à polícia é parte do nosso DNA comunista. Sim, Carol, é exatamente isso. A polícia é inimiga irreconciliável da classe trabalhadora. Os policiais, não são trabalhadores, são burgueses armados. E na tradição marxista, os principais teóricos e dirigentes revolucionários explicaram incessantemente o caráter de classe dessa instituição. O fato de um policial ser de extração pobre, ou mesmo de família trabalhadora, pouco importa para a caracterização da sua função social, que ele passa a ser, a defesa armada da propriedade privada burguesa. No Brasil, a polícia foi criada para perseguir e matar os negros escravizados que fugiam, e seguiu sendo uma força repressiva do Estado, fundamental para garantir a repressão com a força e também as mortes, mas também nos manter submissos e com medo. A polícia serve para proteger a propriedade privada, proteger a burguesia da pobreza e da violência que ela mesma criou com esse sistema de exploração. Por isso que a gente do Quilombo Vermelho, a gente exige o fim das operações policiais e da militarização nas favelas e nas periferias, o fim das forças especiais como o BOP, que são máquinas de matar, e o fim dos tribunais militares que mantêm a impunidade. Os crimes dos policiais têm que ser julgados por tribunais populares. Não é possível reformar a polícia. A luta antirracista e anticapitalista exige que a gente se coloque pela destruição das forças policiais capitalistas. Sim, com certeza. Inclusive, falando da polícia, muitas são as mulheres policiais que estão na linha de frente da repressão contra outras mulheres, né, Flávia? E acho que, além disso, vale dizer que já são várias as mulheres que estão no poder, né? A gente estava debatendo a questão aí da representatividade. Muitas mulheres estão representadas na polícia e tem muitas mulheres, inclusive, representadas também na burguesia e como patroas, né? Vou dar uns exemplos aqui. A Maria Silvia Bastos Marques, a Silvia Coutinho, que chegaram à presidência, as duas, de subsidiárias brasileiras de bancos internacionais, como a Goldman Sachs e o UBS, que são dois bancos, inclusive, credores da dívida pública brasileira, que é uma dívida que rouba mais da metade do orçamento nacional e que tem uma origem totalmente fraudulenta, métodos ilegais de engorda. Enfim, além disso, né, se a gente for pegar exemplos de mulheres negras, a gente vai olhar para a multinacional Home Depot, que é muito parecida com as lojas Avan, Walmart, trabalho ultra precário. Essa loja é dirigida, né, essa empresa é dirigida por uma mulher negra, que é a Anne-Marie Campbell, que faturou mais de 100 bilhões de dólares sobre o trabalho precário dessas lojas só no ano passado. Tem também a Ross Brewer, que também é negra, presidente da multimilionária Starbucks, que acho que todo mundo aqui já viu como que é, né, a realidade de trabalho dos trabalhadores da Starbucks. É um absurdo. Parece McDonald's, Bob's, parece essa, né, é bem, enfim, um trabalho ultra precário. Então, acho que a Carol também e a Flávia falaram aqui antes da Condoleezza Rice, outras mulheres negras que na política também assumiram um papel assassino e opressor totalmente similar a de outros políticos homens e brancos. Então, queria trazer uma reflexão aqui, porque eu acho que mesmo que proporcionalmente hajam menos negras do que brancas em postos de comando, ou menos mulheres que homens, que também é a expressão dos limites desse programa da representatividade, né? Porque o patriarcado e o racismo também atuam aí, tornando a representação de negros e mulheres no mundo muito menor. Mas acho que é importante atentar para o fato de que as pessoas que eu falei, elas serem mulheres ou negras, não faz com que elas tenham qualquer piedade com as mulheres, com as milhares de mulheres terceirizadas que trabalham sob regime terceirizado ou precário nos bancos e empresas que elas dirigem. Ter uma patroa mulher também não fez com que o destino da trabalhadora doméstica que trabalhava na casa da Maria Coraza fosse diferente, né? Uma trabalhadora de 61 anos,
que trabalhava na casa dessa executiva da Avon, ela não recebia salário desde 2011, não tinha férias, não tinha 13º, e foi encontrada em condição de cárcere na casa dos fundos do terreno da patroa, trancada e sem saber que a Maria Corazza já tinha se mudado da casa há semanas. A Sari Corte Real também, né, que foi citada aqui em cima pela Diana, foi primeira-dama de Tamandaré. Enquanto ela tinha o cachorro passeando protegido pela Armites, levou o filho da Armites até o elevador e permitiu que ele fosse sozinho para a cobertura do prédio em Recife. Por que os cachorros dela saem vivos e os nossos filhos saem mortos? Porque o gênero nos une, mas a classe separa a gente dessas mulheres e dessas mulheres negras. Isso não significa que essas mulheres também não sejam vítimas de opressão, mas também significa entender que a classe não é apenas mais uma opressão. Ela é a base material que faz com que se experimente a opressão de formas diferentes. E é também, ao mesmo tempo, reconhecer a força que a gente tem como maioria da classe trabalhadora de atacar o capitalismo no seu coração, que é o lucro e a produção que vem do nosso trabalho. E olha que loucura, né? Porque a Carol, nossa, gente, que honra ter a Carol aqui no nosso podcast, hein? Muito bom que você está aqui com a gente. Mas, enfim, contando aí toda a experiência e desnudando aí por completo o que é a morte dos negros, né, permanentemente no capitalismo. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é que a Carol, né, falando da morte de negros e negras, e ao mesmo tempo a Leti falando das mulheres, inclusive mulheres negras no poder, né? Parecem dois mundos, não? Em algum sentido são, mas em outro não são, porque é o mesmo mundo capitalista, né? Daí eu me lembrei agora também de um texto muito bom que a Letícia escreveu com a nossa querida Simone Shibashi sobre necropolítica, né? O que você acha que tem a ver com tudo isso, Leti, esse conceito aí de necropolítica? Olha, Di, eu acho que tem muito a ver. E é bem interessante esse paralelo, né? Não são dois mundos, é o mesmo mundo capitalista. Não existe um conto de fadas onde a gente chega no poder, no topo, porque se a gente olhar para o chão de lá do topo, ele ainda vai estar cheio de sangue. Então eu vou dar uma resgatada aqui nessa discussão sobre o conceito de necropolítica, que foi elaborado pelo Mbembe, que é um teórico camaronês. E é muito interessante porque, apesar de vir de uma mesma matriz teórica Foucaultiana, ele acaba negando o caráter de equilíbrio que circunda a tese de biopolítica do Foucault. No livro Segurança, Território e População, o Foucault vai dizer que o grande objetivo das instituições e do Estado no neoliberalismo seria garantir a longevidade e o equilíbrio. Olha que contradição, né? É o oposto do que a gente está vivendo hoje. Já o Mbembe diz que em diferentes momentos da história, os estados gerenciam a morte, calculando a morte de uma parcela da população sob o discurso do risco e da ameaça, do terror. É visível que o capitalismo em crise, frente ao qual a gente está agora, compara, né, os custos de manter as pessoas vivas e decide em milhões de casos que o melhor é que elas morram. Aqui no Brasil, eles estão gastando com valas comuns, com aumento da repressão, com mais operações policiais, enquanto a população segue sem testes, sem UTI, sem respiradores. Se não fosse assim, não seriam já vários jovens que desde o início da pandemia foram assassinados dentro das suas casas pela polícia. Qual que é o problema? O problema da tese do Mbembe é que ele vê esse cálculo de uma forma atemporal e constante. Ou seja, durante tempos de paz, os capitalistas usam violência para massacrar uma enorme camada da juventude negra e periférica, mas com um objetivo distinto na nossa visão, né? Para o Mbembe é igual, é sempre a mesma coisa. Para a gente, em tempos de paz, é diferente. Ou seja, eles querem manter a grande massa trabalhadora dividida entre negros e brancos e, a partir daí, aproveitar para lucrar ainda mais, né, com o trabalho negro. O objetivo não é a morte em si mesma, é a exploração. Agora, frente à pandemia, tem uma enorme diferença, porque o cálculo da morte, ele realmente entra em cena como o cálculo da morte de milhões, estabelecendo a morte como método para a crise econômica. Então fica parecendo que é mero sadismo e terror, né? Mas tem o objetivo de dominação de uma classe sobre a outra. E sobre isso o Mbembe não fala, o que acaba deixando quem lê o livro com muito ódio, um ódio que a gente compartilha bastante, a partir de toda a denúncia que ele faz, né? Mas a gente não sabe que, lendo o livro, você não consegue tomar uma decisão de contra quem você tem que lançar o seu ódio, ou seja, de que forma a gente vai lutar para acabar com todo esse massacre que a gente está vivendo. E também, né, acabar com o racismo de forma mais profunda, porque ele se manifesta materialmente, não é só uma ideia. E a forma como ele se manifesta muda conforme os estágios da crise política e econômica. São salários mais baixos, são vidas precarizadas, são trabalhos extenuantes. Para muitas mulheres também significa uma enorme solidão amorosa e sexual. Ou seja, enfrentar o racismo e o patriarcado exige debater estratégias corretas para cada momento da realidade política. Por isso é importante ver que a realidade se altera.
e ser verdadeiras dirigentes, estrategistas, pensando em como golpear para acabar de vez com a opressão, não apenas com o modo como se fala, como se veste, ou o que se diz ou não nas escolas. A gente está falando de problemas concretos também. Bota concreto nisso, Leti. Você também falou aí sobre a solidão amorosa e sexual, né? Lembro que quando eu tive meu primeiro namorado, a mãe dele, muito tranquilamente, gente, bem tranquilamente mesmo, disse assim pra mim que lamentava que o filho dela namorasse uma menina negra de favela. Enfim. A solidão e a objetificação e a hipersexualização que as mulheres negras sofrem é herança de um passado escravocrata, onde cometia sucessivos estupros contra as mulheres negras. No livro do Gilberto Freire tem a seguinte citação: branca para casar, mulata para fornicar e preta para trabalhar. Isso vai marcando o imaginário social até os dias de hoje. E essa situação a Angela Davis também retrata nos Estados Unidos, no livro Mulheres, Raça e Classe, em que ela conta que as mulheres negras no período da escravidão sofriam um nível tão cruel de desumanização que o direito a cuidar do filho e ter uma família sempre foi negado. Agora, o que eu acho importante a gente pensar é que a única maneira de enfrentar isso é lutar para que a gente possa viver relações verdadeiramente livres. E isso é impossível na família que existe hoje no capitalismo. Nesse livro do Engels, que vocês falaram no começo, ele vai mostrar que o surgimento da família e da família monogâmica, que a gente conhece hoje, surge do mesmo processo do surgimento da propriedade privada e a divisão das classes, com o objetivo não de que as pessoas possam viver e desenvolver mais profundamente as suas relações afetivas, mas de manter a produção da vida. Qual é o papel das mulheres aí? É gerar novos filhos e a nova força de trabalho de um lado e de outro manter a reprodução dessa força de trabalho com a limpeza da casa, a alimentação de todos, a lavagem das roupas, o cuidado com os filhos e os doentes. Tudo que possibilita que gratuitamente no outro dia os trabalhadores possam ir trabalhar bem alimentados e limpos. Esse é o papel fundamental da família e das mulheres dentro dessas famílias. Então, lutar para que as mulheres negras possam ter relações baseadas no amor e no afeto é, na verdade, também lutar contra essa família da ideologia burguesa, onde as mulheres negras não têm medo de serem estupradas, onde possam ser livres sexualmente, ter direito ao prazer e não hipersexualizadas, onde a gente, quando engravide, não tenha medo de morrer pelos abortos clandestinos. Imagine que a cada 4 mulheres mortas no Brasil por aborto clandestino, 3 delas são negras. Ou dos nossos filhos serem assassinados pela polícia, como as minhas tias e as minhas amigas têm. Carol, exatamente. E a questão é que tudo isso só vai ser possível se a gente colocar o centro de onde emana toda essa opressão, exploração capitalista, que é o Estado, como nosso alvo, né? Naquele episódio do podcast sobre a Revolução Russa, que eu gostei muito, inclusive parabéns aí toda a equipe que construiu o programa, a gente viu que a tomada do poder pelos trabalhadores na Rússia, há mais de 100 anos atrás, significou um grande avanço para as mulheres, né? Ali se legalizou o aborto, se desburocratizou o divórcio, construíram restaurantes, lavanderias, creches públicas, que eram de responsabilidade do Estado, inclusive para tirar as mulheres da escravidão do lar. Quando eu vejo a força da nossa história, das mulheres quilombolas no Brasil, das mulheres que batalharam na Revolução Haitiana, das meninas que hoje percorrem as ruas dos Estados Unidos dizendo sem justiça, sem paz, eu penso que a gente não pode aceitar esse papel que querem nos impor. Que a gente quer ser não donas de casa, né? A gente quer ser dona da nossa história, do nosso corpo, das nossas relações, da nossa identidade, da nossa sexualidade. E isso só vai ser possível a partir do controle do Estado, da tomada do poder pela classe trabalhadora, que possa oferecer também bases materiais para a construção de outras e novas relações. Então, a batalha pela liberdade sexual, de gênero e racial tem que ser uma batalha que tenha como norte a nossa liberdade. Não para colocar um advogado na nossa cama, na nossa sexualidade, dizendo com quem a gente deve se relacionar, se é só com branco, se é só com negro. Ou seja, a liberdade, nesse sentido, ela não está desconectada da mais profunda igualdade perante a lei e perante a vida. Por isso, a nossa luta não pode ser de resignação, tem que ser de revolta e de luta, de combate. Muito bom, gente. Eu gostei que vocês abordaram esses temas mais sensíveis, né, da situação das mulheres negras, vinculando com uma perspectiva de luta contra o capitalismo, né? Em última instância, a grande questão é se a gente consegue, com as ferramentas do marxismo, mostrar que a única saída para os sofrimentos mais cotidianos, né, mas também para os grandes sofrimentos sociais,
é assumir uma estratégia socialista e revolucionária e lutar por ela, né? E a gente não acha que essa estratégia do marxismo revolucionário esteja obsoleta, né? Que seja uma coisa do passado. Não deu certo na Rússia, então não tem que rememorar isso, enfim. E tampouco a gente tem um fetiche em relação à Revolução Russa, né? A Leti citou o episódio, realmente ficou muito forte e a gente vem citando bastante, né, a Revolução Russa, mas não porque a gente queira ficar fazendo um podcast que fica só rememorando a Revolução Russa e etc. Mas é porque a gente acha que as lições, elas são muito atuais, né? São para agora, e o marxismo permite pensar o agora, permite pensar as transformações. Na Rússia de 17, a questão negra não estava colocada, né, como está hoje, mundialmente inclusive. As manifestações nos Estados Unidos por Black Lives Matter abrem um novo momento da política internacional e esse processo não está livre de uma série de tentativas de cooptação. É sobre essa parte que a gente sempre quer falar nos nossos episódios, não somente sobre as coisas mais óbvias, né, o que está na aparência, mas o que está na essência dos mecanismos do sistema capitalista para perpetuar a dominação de classe, né? Nesse processo, os conceitos teóricos não são um detalhe na construção da nossa atuação prática. E eu creio que é o caso, já que a gente está hoje tratando da luta das mulheres negras e o marxismo, de abordar um conceito que muitas vezes é considerado marxista, mas que na minha visão não é, que é a interseccionalidade. Então, Flávia, o que você nos diz sobre isso? Sim, Di, eu acho que é uma boa a gente abordar isso. Para dar uma explicada para o pessoal, eu vou tentar resgatar um pouco o que é a interseccionalidade. Esse conceito ele nasce em contraposição ao feminismo liberal nas últimas décadas do século XX, reivindicando que as mulheres negras têm realidades diferentes do que supõe uma categoria universal de mulher contra uma ideia essencial do feminino. Quando eu vejo jovens meninas se aproximando da interseccionalidade, porque é contra o feminismo liberal burguês, porque dá atenção à mulher negra e também a outras opressões, eu obviamente acho muito interessante. Mas aí também a gente precisa dizer aqui, como a Di falou, que não é uma categoria marxista. E por que não é? Ao longo do episódio, a gente buscou demonstrar a relação entre capitalismo com patriarcado e com racismo. A gente demonstrou como um precedeu o capitalismo e o outro foi criado por ele. Nessa análise, a gente explicou que não é o patriarcado nem o racismo que rege as leis econômicas pela qual um patrão explora o seu trabalhador. E nesse processo de exploração é que mora a raiz da sociedade de classes. Então, não, o patriarcado e o racismo, eles não se conectam com o capitalismo como uma somatória, né? Como se fosse assim, capitalismo, mais racismo, mais patriarcado e mais e mais e mais. Não se trata disso. O racismo e o patriarcado, enquanto diferentes formas de oprimir grupos sociais, eles são utilizados pelo capitalismo para aprimorar a exploração capitalista. Então, o problema que eu vejo da interseccionalidade é que ela dilui a questão de classe como uma coisa a mais, e não como um problema econômico sobre o qual reside o fundamento de uma sociedade dividida em classes. Por exemplo, a Michelle Obama, ela sofre racismo e machismo? Sim, que essas opressões atravessam as classes sociais, atingem grupos subordinados como mulheres e negras que estão nas diferentes classes. Mas a somatória de opressão de gênero mais opressão racial, no caso dela, não coloca ela do nosso lado. Porque a Michelle Obama é uma mulher de outra classe que fez parte de um governo imperialista que manteve a repressão aos negros e também aos imigrantes. Então, a interseccionalidade, ao tratar a questão de classe como uma coisa a mais, ela abre uma brecha para uma teoria que tem muitas fronteiras de classe. E é esse um debate que a gente faz. Obviamente, isso não significa que para nós, somente as mulheres da classe trabalhadora dizem respeito a um feminismo marxista. Na verdade, a gente está do lado, de toda a massa de mulheres oprimidas de todo mundo. Exatamente, Flávia. É muito boa a explicação sobre a interseccionalidade. E agora, falando mais em geral de outras teorias pós-modernas, eu também acho que tem um tema aí que é importante, que é uma certa tentativa de colocar o marxismo como um pensamento colonialista, né? Isso parte das teorias pós-coloniais e do que é chamado de feminismo decolonial, que a gente vai tratar melhor em algum outro episódio, mas esse conceito decolonial, ele se propõe a fazer uma leitura da história da humanidade desde o ângulo dos povos oprimidos, dividindo o mundo entre colonialistas e colonizados, né? Sugerindo um pouco a ideia de que tudo que vem dos povos colonizadores, como por exemplo a Alemanha, seria um pensamento
colonialista, né? Bom, e o marxismo entraria aí, né? É uma tentativa de não abordar o funcionamento da sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, não apresentar nenhuma estratégia para destruir essa sociedade, né? Isso não somente é uma deturpação total, mas vale citar aqui uma carta de 1858, onde o Marx, né, entusiasmado com a revolta dos cipaios na Índia contra o colonialismo britânico, escreve para o Engels, né, falando: a Índia é a nossa maior aliada. Nossa, maravilhosa essa citação. Incrível. Inclusive, eles criticam o marxismo falando isso, né, quando é justamente o marxismo que dá as ferramentas para que os povos oprimidos de todo o mundo, se aliando com a classe trabalhadora, que, diga-se de passagem, é cada vez mais feminina e negra, né, possam se libertar de todas as mazelas. Essa discussão de que o marxismo seria uma coisa de brancos europeus, ela é, em última instância, uma tentativa de dividir a classe trabalhadora, porque separa o pensamento teórico historicamente construído em prol da classe, para que proletários de todo mundo se unam, para colocar os trabalhadores de países colonizados e colonizadores uns contra os outros. Que isso, pessoal? Guerra aos senhores, não entre a gente, né? No Brasil, a gente está vivendo aqui com o reacionário Bolsonaro, que compara os negros a gado e que só nos dá mais ódio de classe para destruir esse sistema, e todos esses representantes do pensamento escravagista. Mas também nesse processo todo a gente está circundado de discursos tentando convencer a gente de que é possível um sistema um pouco melhor, um pouco menos de morte, palavras menos ofensivas, ou nossa cara em tudo que existe, que a gente esteja melhor representada. E por mais que tudo isso possa significar alguns respiros, né, frente a tanta miséria e opressão, para falar a verdade, eu não acredito nem que isso seja muito possível, são medidas que apenas diminuem uma opressão, que na verdade o que a gente quer é que ela seja destruída. Eu também acho importante dizer que, ao mesmo tempo, tudo isso é sempre fruto da nossa luta, e o que eles fazem é pegar a nossa luta e distorcer. Isso me dá raiva, porque o resultado disso é muitas vezes transmitir a ideia de que conseguimos, de que chegamos lá, e dar um teto, inclusive, para as aspirações que a gente pode ter. Então, mesmo essa ideia de ponto de vista dos oprimidos, em contraposição com teorias que são em prol da nossa classe e da libertação dos oprimidos, para mim termina sendo um fundamento teórico para a ideia de lugar de fala da Djamila Ribeiro, e que outros intelectuais têm utilizado bastante no Brasil. Eu não tenho dúvida de que as mulheres, em especial as mulheres negras, vão estar na linha de frente dos processos revolucionários, que terão protagonismo e que, inclusive, desde já lutamos para que assim seja, inclusive nas nossas lutas e movimentos. Mas eu não posso aceitar de maneira nenhuma que a minha posição enquanto mulher negra, que tem um lugar de fala, seja usada como forma de deslegitimar a teoria marxista na qual eu acredito. Eu acho que esse lugar de fala, ele não está falando da imensa maioria de mulheres negras que a gente tratou aqui nesse episódio. Ele está falando de uma busca por uma paulatina inclusão nos espaços de poder no capitalismo, o que significa uma negação da luta de classes e uma busca pacífica por melhorar as engrenagens desse sistema capitalista, dando lugar de fala, por exemplo, para o Bradesco Human, né, que a Flávia falou ali em cima. Então é por isso que, para a gente que é marxista revolucionária, a gente constrói um feminismo que se baseia nessa teoria. A gente considera que é mais aliado da nossa luta um homem branco trabalhador que está ao nosso lado, contra a opressão e a exploração, do que uma empresária mulher ou negra que explore trabalhadoras e trabalhadores. Eu, como mulher negra, e as nossas companheiras do Pão em Rosas e do Quilombo Vermelho, a gente não é um feminismo negro em si mesmo ou em separado. Nós somos marxista revolucionária, somos mulheres socialistas, e o marxismo e o socialismo englobam como parte central da sua luta a defesa pela libertação das mulheres negras. Então, para fazer um resumão, porque teve uma ouvinte nossa que pediu se a gente podia fazer alguns resumos, eu vou tentar aqui. A luta pela liberdade das mulheres negras, ela está profundamente entrecruzada com a luta pela liberdade de uma classe social de explorados. A luta das mulheres negras, ela está vinculada e é parte da luta de classes. Nesse processo, um feminismo marxista e socialista levanta com toda a centralidade as verdadeiras e profundas demandas das mulheres negras à frente das nossas batalhas, exigindo igual salário para igual trabalho, exigindo que as negras ganhem o mesmo que as mulheres brancas e os homens, exigindo que sejamos todas sindicalizadas, exigindo a efetivação de todas as terceirizadas, sem necessidade de concurso público ou processo seletivo, que o Estado seja responsável pelo trabalho doméstico e que a gente possa ser trabalhadoras com direitos, que possamos escolher quando ser mãe, quando não ser, que os nossos filhos tenham direito à vida, com o fim, da polícia e do Estado capitalista assassino. O feminismo socialista, no final das contas, é o mais profundo que se pode chegar
de um feminismo negro, porque ele é anticapitalista, antirracista e anti-LGBTfóbico. Isso porque as opressões que massacram a nossa subjetividade todos os dias, elas são ferramentas para aumentar a exploração capitalista e colocar, enfim, todas elas passa por uma enorme unidade de toda a nossa classe. Feita de homens brancos, sim, mas de uma enorme maioria de mulheres, negras, negros, LGBTs, que numa luta organizada de toda a nossa classe contra o capitalismo, assumem para si as demandas dos mais oprimidos, como hoje a gente vê nas greves que acontecem nos Estados Unidos. São cenas lindas dos setores mais estratégicos da classe trabalhadora, assumindo a luta contra a polícia, a denúncia da polícia como parte da sua luta. E é por isso que a gente não quer que a nossa luta seja cooptada pelo imperialismo do Partido Democrata nos Estados Unidos. É por isso também que a gente não somente denuncia a política que o PT tem no Brasil, votando com seus governadores a reforma da Previdência, como a gente também não pode deixar de falar que os governos do PT, durante anos, mantiveram as tropas assassinas e estupradoras no Haiti, oprimindo o povo haitiano, em especial as mulheres. É por isso que esse feminismo ele tem uma perspectiva de não mais resistir por séculos, mas vencer definitivamente. Porque por mais que seja apaixonante a vida de luta, de combate contra o racismo, o patriarcado, o capitalismo, a gente tem que querer que as novas gerações humanas possam pensar novos e lindos problemas. Chegar nesse futuro não tão distante passa por extrair as mais profundas lições das crises e revoluções que a nossa classe já viveu, entendendo que não tem uma revolução sem as mulheres e os negros, e que cada demanda que possa parecer viável dentro do capitalismo, em tempos de decadência capitalista, como que a gente está vivendo, só pode ser conquistado a partir da luta independente da classe trabalhadora, colocando de pé um partido revolucionário e uma internacional da Revolução Socialista, como explicou na teoria da Revolução Permanente o grande revolucionário Leon Trotsky, o mesmo que disse que é preciso olhar o mundo com os olhos das mulheres, o que no Brasil significa olhar o mundo com o olhar das mulheres negras. Por isso eu também faço aqui o chamado a que todas e todos que queiram fazer parte desse projeto construam com a gente o Quilombo Vermelho e o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, do qual eu também faço parte. Que aula, hein, minha gente? Que aula, muito bom. Obrigada, Leti, Carol e Flávia. Queria agradecer vocês aí pela presença no episódio. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, obrigada, gente. Obrigada, gente. Queria aproveitar para divulgar para todas e todos os ouvintes do podcast a seção Gênero e Sexualidade do Esquerda Diário, com muitos dos textos que a gente citou aqui ao longo dos episódios. E também relembrar que no próximo sábado, dia 11 de julho, às 3 da tarde, a gente tem um grande encontro, né? Vai ter o ato internacionalista simultâneo, basta de racismo e violência policial, a classe trabalhadora e os oprimidos não devem pagar pela crise do coronavírus, com falas da Julia Wallace, Mike Papas, dos Estados Unidos, Anas Kazib, da França, e Marcelo Pablito e a nossa Letícia Parks, aqui do Brasil. Vai ser apresentado pelo Nicolás Dalcan e o Miriam Bregman, da Argentina. É imperdível e fica então o convite para todas e todos. Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo.